Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui sobre a empresa Raizen, tá? A ideia desse vídeo é apresentar um pouco a companhia, entender aqui seus pontos fortes, pontos fracos, entender as demonstrações financeiras e quais são, na minha visão, as principais teses de investimento dessa companhia, tá? É um vídeo basicamente informativo, vamos começando. Bom, primeiro sobre características da ação. Aqui é uma empresa que tem ações ordinárias não negociadas, tá? É detida ali uma joint venture da 50% Shell, tá? Uma petroleira britânica barra holandesa. E os outros 50% é o grupo Cosan, tá? Um grupo brasileiro aqui liderado pelo empresário Rubens Ometo, que tem atuação em diversos segmentos aqui, sendo Raizen um dos principais negócios da Cosan. Todas as ações ordinárias são conversíveis em preferenciais, tá? Acho que esse é um ponto relevante. E as ações preferenciais são as que são negociadas na bolsa, tem mais ou menos ali 1 bilhão 350 milhões de ações negociadas. E essas ações preferenciais têm sim uma base de investidores bastante diluída, como tem nessa tabela aqui mais embaixo no slide, né? A gente vê aqui que tem muitos investidores, os investidores mais relevantes nessas ações preferenciais são fundos de investimento estrangeiros, né? Wellington Management, Baillie Gifford, Norges Bank, que acho que, se não me engano, é o banco da Noruega, e BlackRock, que é um dos maiores fundos do mundo. Bom, as ações, o total de ações delas são 10 bilhões e 350 milhões, aproximadamente, que é um preço de R$ 1,30 por ação, que é um preço que tem oscilado aí nos últimos dias. Dá uma capitalização total de mercado de 13,5 bilhões de reais, que é então o valor do equity dessa companhia, tá? Quanto que você compra ela. Bom, olhando aqui para os direitos da ação preferencial, ela tem os mesmos direitos de recebimento das ordinárias, tá? Nenhuma preferência aqui de receber valor a mais, exceto no cenário de liquidação, que é em cenário de reembolso de capital, ela tem uma preferência em relação às ordinárias, que é algo mais relevante aqui num cenário de muito estresse, tá? Outros pontos importantes, ela tem tag along, então o direito de ser incluída numa oferta de aquisição, caso haja alienação de controle, em condições de igualdade com acionistas ordinários. E tem direito a voto restrito em matérias específicas, onde tem possíveis conflitos de interesse entre os acionistas controladores e a Raizen. Pulando aqui para o item 3, aqui eu coloquei o yield histórico e a política de dividendos da companhia. Tá? Então, aqui a gente é uma empresa que abriu capital em 21, tá? Então tem aqui 4 anos, praticamente 4 anos de histórico de distribuição. Tá? A gente vê que tem oscilado bastante, né? Ela pelo menos tem sido uma pagadora de dividendos desde o início, mas que também não é uma grande pagadora de dividendos aí como outras empresas da bolsa, né? Bom, a perspectiva é que ela não distribui dividendos no curto prazo, tá? Então esse é um ponto negativo aqui, dado uma situação de estresse financeiro, né, que ela está passando, e uma estratégia de priorizar uma redução de endividamento ao invés da distribuição de dividendos, tá? Como a gente vai ver em mais detalhe mais para frente. Sobre a política de dividendos, eles são definidos por decisão do Conselho de Administração, tá? E não podem ser inferiores a 1% do lucro líquido. Então, basicamente, tudo que for pago vai ser definido caso a caso. Bom, aqui no próximo slide, a gente tem as características de como tem se comportado, né, essa ação ao longo do tempo. Então, no gráfico de cima tem o histórico da cotação, tá? A cotação em base 100, tá? Desde o IPO no dia 6/8 de 21. Aqui a gente vê o comportamento da ação em roxo, né? Como desde o início aqui ela tem basicamente apresentado uma queda bem significativa, né? Desde o IPO ela tem performado aqui aproximadamente menos 80% de retorno, e só nos últimos 12 meses aproximadamente menos 59% de retorno, tá? Que é digamos, uma performance bem ruim, e até por isso que eu quis analisar melhor esse caso para entender se poderia ser uma oportunidade ou não, e esse é o tipo de caso que eu mais me interesso, né? Bom, eu coloquei aqui outros pares, coloquei o Ibov só para ter uma ideia de como é que se comparou contra o Ibov, né? Mas coloquei aqui outros pares como a Vibra Energia, tá? Que é a BR distribuidora, e a São Martinho, tá? Que é uma produtora de etanol e açúcar. A gente vê aqui como os pares se performaram bem melhor que ela, né? Nesse histórico aqui. O que dá a entender aqui que realmente tem algo específico na Raizen e não é uma questão apenas setorial, tá? Que tem impactado ela.
Mas vale notar também que os próprios pares aqui estão performando com retorno negativo, né? Todos estão com um índice aqui abaixo de 100 na base 100, tá? Desde o dia 6 de 8 de 21. Pulando para o gráfico aqui de baixo, aqui tem a liquidez da ação, né? Então eu comparei ela com a Vibra porque a São Martinho e o Bovespa são outliers, né? O São Martinho liquidez muito pequena e o Bovespa não tem comparação com nada, né? Comparado à Vibra, né, que é uma empresa aí de um volume significativo, né, uma empresa com market cap hoje bem maior do que a Raizen, a Raizen ainda assim tem operado com uma liquidez mais alta, né, e nos últimos tempos aqui tem tido uma certa explosão na liquidez, aqui passando de 30 milhões de negociação diária. Tá? Pode ter mostrado o interesse dessa companhia aqui nos últimos dias, dado acontecimentos recentes, aí, como a gente vai ver nos próximos slides. Bom, em termos de volatilidade, ela tem sido mais volátil, né? Acho que essa queda constante tem impactado isso. Nos últimos 12 meses, aqui olhando para o desvio padrão, tem sido 10 vezes mais volátil aproximadamente que o Bovespa e cerca de 2 vezes mais volátil que os pares aqui, a Vibra e a São Martin. Bom, agora entrando um pouco na companhia, né? Vamos entender um pouco os negócios da Raizen. Primeiro, ela é uma empresa que atua em dois grandes segmentos, tá? Dois macro segmentos, que é o segmento de mobilidade, tá? Onde ela faz distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes B2B, B2C, e é fornecedora para postos Shell no Brasil, Argentina e Paraguai. E o outro grande segmento aqui é o EAB, etanol, açúcar e bioenergia, onde ela faz desde a produção até a comercialização e exportação desses produtos que a gente vai falar mais para frente. Bom, voltando para o segmento de mobilidade, ela tem a licença de uso da marca Shell nesses países, tá? No Brasil, Argentina e Paraguai, mais uma mega infraestrutura de logística para a distribuição desse combustível nesses territórios, chegando aí a mais de 8 mil postos Shell, tá? Um volume bem grande. Além disso, ela tem também uma refinaria de petróleo na Argentina e 2 plantas de produção de lubrificantes no Brasil e na Argentina, mais 1.300 lojas Shell Select, que é a loja de conveniência dos postos. Tá? Esse segmento ele representa aproximadamente 50% do EBITDA ajustado da companhia nos últimos exercícios, tá? Sendo que 31% está no Brasil e 19% na Argentina nos últimos anos. O Paraguai não é consolidado, tá? Por ela ter uma participação minoritária. Bom, esse setor aqui, acho que vale comentar que ele vem sofrendo uma competição acirrada com fraudadores, né, que são players que adulteram combustíveis e praticam a sonegação de impostos, que são chamados postos bandeira branca, né, que têm oferecido aí preços muito competitivos e prejudicado as companhias desse setor, tá? Sendo a Raizen aí bem impactada. Recentemente, essa é uma atividade que tem sido combatida, né? Teve essa operação recente, carbono oculto da Polícia Federal, e já tem outras discussões aqui acontecendo no Poder Executivo e no Congresso para incentivar essas práticas, seja através de mais fiscalização ou seja através de novas leis, né, que criem regras que dificultem cada vez mais esse negócio. Bom, pulando aqui para o segmento de EAB, né, eu separei em dois, dada a natureza de cada um, né, sendo mercados bem diferentes. Então, primeiro eu vou falar de renováveis, etanol e produção de outras energias renováveis, e depois eu vou falar do açúcar. Tá? Bom, então ela faz aqui a produção, comercialização e exportação de etanol, utilizado tanto como combustível quanto matéria-prima para outras indústrias, né? Indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria de bebidas, sanitização e etc. A Raízen tem 25 usinas que produzem etanol e açúcar, tá? Localizadas principalmente no estado de São Paulo, mas também usinas ali em Goiás e Minas Gerais. É a única empresa do mundo que produz etanol de segunda geração em escala comercial, tá? Que é um etanol que é produzido a partir dos resíduos da cana, do bagaço. Tá? São 6 usinas que ela tem, sendo que 5 estão em construção e uma já está em fase operacional. Ela faz a produção e comercialização de biogás, tá? Que vem também a partir dos resíduos da cana. Tem uma usina operacional já e também faz produção de energia elétrica em cogeração com os resíduos da cana, né? Fazendo a queima do bagaço. Bom, o setor de etanol ele tem tido uma queda de preço nos últimos anos com um acompanhamento ali da queda do preço do petróleo, né? Que tem dificultado aqui um pouco a rentabilidade desse segmento. Por outro lado,
é um segmento que tem tido a demanda cada vez mais incentivada, tanto pelo aumento do consumo aqui de etanol nos automóveis, quanto por mudanças de regras, né, que aumentam a mistura do etanol na gasolina, tá? E por outro lado, é um setor também que tem tido muito investimento da expansão aqui da produção de etanol a partir do milho, tá? Muitos projetos já em operação e em construção no Brasil têm aumentado essa oferta. Bom, do lado do etanol de segunda geração, que é uma grande aposta aqui da Raízen, tem tido uma crise recente na pauta ESG, né, com a saída aí dos Estados Unidos dos acordos de redução dos gases de efeito estufa, quebra uma das principais teses aqui desse etanol de segunda geração, que o principal motivo de ser dele é ele ser extremamente renovável, tá? Então isso tem sido aqui, digamos, uma pancada também na Raízen. Pulando aqui para o setor de açúcar, ela faz então a produção, comercialização e exportação de açúcar em diversos tipos, tá? Para 50 países, sendo aqui a segunda ou a primeira maior exportadora do mundo, talvez aqui atrás da Copersucar, também brasileira, e possui 30% da cana-de-açúcar certificada com a certificação Bom Sucro, que é a certificação mais importante do setor, tá? Esse setor aqui, juntando açúcar com renováveis e etanol, ele representa aproximadamente também 50% do EBITDA da companhia nos últimos exercícios. Bom, pensando aqui na perspectiva setorial do açúcar, ele tem tido preços em queda com retomada da oferta na Índia, tá? Depois de condições climáticas adversas que eles tiveram nos anos anteriores, e a perspectiva é que esses preços do açúcar continuem a cair nos próximos meses, tá? Então tem sem uma salvação por esse lado. Os principais motores do crescimento da demanda e, portanto, também do preço são o crescimento populacional na Ásia e na África e mudanças nos hábitos de consumo desses países também, o pessoal passando a consumir um pouco mais produtos açucarados. Por outro lado, os Estados Unidos e a União Europeia vêm apresentando queda no consumo devido a mudanças aí também nos hábitos, né, com o pessoal consumindo menos açúcar. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Aqui eu quis fazer basicamente um overview de quais são os principais ativos que essa companhia tem como propriedade dela ou que ela tem direito de explorar, tá? Que a gente chama de ativos de contrato. Do lado aqui esquerdo é a infraestrutura de produção de etanol, açúcar e bioenergia, tá? O segmento de EAB. Então, como a gente já falou, tem 25 usinas, tá? Operacionais aqui em São Paulo, Goiás e Minas Gerais, já considerando os investimentos recentes. Tá? Mais 6 usinas de etanol de segunda geração, sendo que uma está pronta e 5 estão em fase de construção, o que atualiza aqui uma capacidade de processamento de 75 milhões de toneladas de cana de açúcar por ano. E fora isso, ela tem 1,3 milhão de hectares de terra cultivada com cana de açúcar, embora, além disso, ela compre mais cana de outros agricultores terceiros. Tá? Então, uma empresa realmente gigante aqui do setor de etanol, açúcar e bioenergia. Do outro lado, olhando um pouco a infraestrutura de distribuição, logística e produção. Tá? Então ela tem 70 bases de distribuição de combustíveis no Brasil, Argentina e Paraguai, 14 terminais portuários de uso público ou privado, milhares de caminhões-tanque, tá? Para levar esse combustível de um lado para o outro. Ela também utiliza a infraestrutura da Rumo, tá? Para levar açúcar e etanol para portos, enfim, para outras regiões. Tem também 68 bases de abastecimento em aeroportos, uma refinaria de petróleo na Argentina e 2 plantas de lubrificantes, uma no Brasil, uma na Argentina, e mais de 1.300 lojas Shell Select. Tá? Eu acho interessante ver quais são os ativos fixos da companhia, né? Porque a gente vê o que é a propriedade dessa companhia, né? Porque está registrado aí na rúbrica do imobilizado ou do ativo de contrato no balanço da companhia. Nesse slide aqui, no próximo slide, eu estou fazendo um overview de quais são os principais fortalezas e fraquezas dessa empresa. Tá? Então, começando pelo lado esquerdo, que é as fortalezas, os pontos fortes da companhia. Em primeiro lugar, ela tem uma atuação global em mercados de açúcar e etanol, tá? Com produtos premium, tá? Açúcar com alta certificação, etanol com baixa pegada de carbono, tá? Então não é que ela atua ali com qualquer coisa. Outra coisa é que ela tem uma atuação em todo o território nacional e uma diversificação também aí na Argentina e no Paraguai, né? Fornecendo combustível aqui para diversos modais, rodoviário, urbano, aviação, tá? Outro ponto importante é a marca forte no segmento de distribuição,
né, que eu uso na marca Shell, né. Acho que no Brasil tem uma pesquisa que nos últimos 9 anos essa é a marca mais reconhecida no mercado quando se fala de postos de gasolina, tá? Que é uma marca sinônimo de qualidade, que passa confiança e que, portanto, permite prêmios maiores aqui para os vendedores. Ela tem uma infraestrutura logística robusta, já colocada, né, todas aquelas bases de distribuição, caminhões-tanque, terminais portuários, tudo isso faz ela ser uma empresa que, digamos, é muito difícil de replicar, né, sua atividade. Outro ponto muito relevante aqui é o forte DNA de sustentabilidade da companhia. Tá? Ela já tem aqui uma produção de bastante sustentável, no sentido de que ela tem uma grande plantação que faz um uso eficiente da terra, tem uma alta produtividade, faz um uso eficiente da água, tem um baixo consumo de água e produz produtos de energia renovável. Tá? Aqui não é só que a empresa seja eficiente, mas ela atua num segmento, né, a produção de cana e o etanol de cana, que tem essa grande vantagem de ser mais eficiente aqui, tanto no uso da terra quanto no uso da água e na baixa pegada de carbono que acaba tendo esse etanol. Fora isso, ela tem aqui um grande potencial de expansão para outros produtos renováveis, tá? Como a gente vai ver no próximo slide, que talvez seja aqui umas teses mais interessantes aqui para o longo prazo na Raízen. Outro ponto relevante aqui é uma integração vertical na cadeia de etanol combustível, tá? Que ela vai desde a plantação lá da cana-de-açúcar, passando pelo processamento, produção do etanol de primeira, de segunda geração, até a distribuição desse etanol até o consumidor final, tá? Então é algo interessante também. Passando aqui para as fraquezas agora, do lado direito do slide, em primeiro lugar, ela tem uma exposição a preços de commodities. Né? Então, preços de etanol, açúcar e energia elétrica são coisas que são influenciadas, que estão totalmente fora do controle da empresa. Né? Ainda embora que ela use aqui derivativos para se proteger da flutuação desses preços, né? Então não é que qualquer variação dentro de 2, 3 meses vai derrubar a companhia, porque ela está se protegendo contra essas variações, fazendo essas operações de hedge, né, através de derivativos. Mas a longo prazo, é claro que uma queda abrupta aqui no preço de um dos mercados que ela atua, que é uma commodity, pode causar, sim, um impacto negativo na companhia. Outro item é uma exposição a riscos de agronegócio, né, que são, caso aconteça algo com a plantação de cana-de-açúcar dela, ela não vai ter cana para processar, né? Isso, obviamente, vai prejudicar a rentabilidade da companhia. Então, mudanças climáticas, pragas, doenças, incêndios florestais podem impactar safras e, consequentemente, a produção de açúcar, etanol e seus derivados. Tá? Outro ponto interessante aqui é, como eu já mencionado, né, o setor de distribuição tem historicamente sofrido com essa informalidade, né, com a adulteração de combustíveis e a sonegação de impostos, né, criando uma competição desleal. Isso tem sido combatido recentemente, mas, enfim, não é algo que está totalmente resolvido. Outro ponto muito relevante aqui, talvez o ponto que mais tenha pegado o mercado nos últimos meses aqui na companhia, é o elevado endividamento que ela tem, né, e que tem crescido, junto a um cenário de taxas de juros muito altas no Brasil, que tem criado uma pressão muito significativa aqui sobre os resultados da companhia e sobre sua geração de caixa. Tá? Vamos ver um pouco mais disso mais para frente. Outro ponto de fraqueza é que é uma empresa que tem historicamente tido uma liderança aqui do presidente do conselho, o empresário Rubens Ometo, tá, da Cosan, e é um pouco incerto o que vai acontecer quando o Rubens Ometo se aposentar. Hoje ele já tem 75 anos. Né? Ainda que o acordo de acionistas aqui da Shell e da Cosan já apresente qual que vai ser a solução. Tá? Quando ele se aposentar, vai ter uma alternação de controle. A cada 3 anos vai ser indicado o presidente do conselho pela Shell ou pela Cosan alternativamente. Tá? Mas essa empresa nunca passou por um momento sem o Rubens Ometo, então é um pouco incerto o que vai acontecer. Então, outro ponto que é uma fraqueza, digamos, não materializada, mas potencial aqui, é a questão de novas tecnologias de mobilidade que podem ameaçar a demanda por combustíveis. Tá? Então, eletrificação de veículos,
em um nível muito mais alto do que está sendo estimado hoje em dia, poderia sim diminuir a demanda por combustíveis ou utilização de combustíveis alternativos que hoje a Raízen não comercializa também pode ser aqui uma ameaça para a demanda. Por exemplo, a substituição do diesel em caminhões por GNV. Tá? Bom, passando para o próximo slide, aqui a gente entende um pouco qual que é o potencial dessa companhia. A gente viu que a Raízen então tem uma grande ali, produção de cana, né? Esse é o principal matéria-prima dela. Ela faz o processamento dessa cana, né? E então entender que o potencial que tem essa biomassa é algo muito relevante para entender o futuro dessa companhia. Tá? Bom, em primeiro lugar, a cana-de-açúcar é uma das biomassas mais versáteis e promissoras para a descarbonização, tá? Dado o grande potencial de uso dos seus resíduos e a grande produtividade que a cana-de-açúcar tem por hectare e o seu uso eficiente da água na lavoura. Tá? Praticamente todos os componentes da cana podem ser aproveitados para gerar valor. Tá? Aqui eu acho que vale a gente passar item a item. Em primeiro lugar, a partir da cana bruta, né, o beabá é produzir etanol de primeira geração, açúcar, melaço, e aí tem alguns resíduos desse processo, como a gente vai ver aqui nos subitens. Tá? Isso praticamente qualquer empresa desse setor já faz. Tá? A grande novidade aqui é começar a aproveitar esses resíduos, que é algo que a Raízen já começou a fazer com o etanol de segunda geração, como a gente vai ver. Bom, da produção do etanol de primeira geração, o etanol 1G, a gente tem como resíduos a vinhaça, as leveduras e o carbono. Tá? A vinhaça ela pode ser usada para produzir biogás, pode ser usada para fazer a fertilização das lavouras, tá? E também pode ser usada para ração animal. As leveduras podem ser usadas para nutrição animal também e para a indústria de bebidas. E o carbono para a indústria de bebidas e indústria química. Tá? Então, tudo que sobra aqui basicamente tem algum aproveitamento. Açúcares, como a gente bem sabe, que ele é utilizado na alimentação, insumo para indústria bioquímica ou de fermentação. Melaço pode ser usado para fazer mais etanol, pode ser usado para fazer mais leveduras, ácido cítrico, enzimas ou mesmo vendido diretamente, tá? Assim como etanol de primeira geração e açúcar. Outros resíduos que sobram desse processamento é a torta de filtro. Tá? A torta de filtro ela pode ser usada para fazer biogás e fertilizantes agrícolas. O bagaço, tá? Que é basicamente o fiapo que sobra ali desse processamento, que pode ser queimado para fazer energia elétrica, que a gente chama de cogeração. Também pode ser usado através de processos químicos para fazer etanol de segunda geração, tá? Que foi os grandes investimentos que a Raízen fez aqui nos últimos anos. E também pode ser usado aqui para outras tecnologias, que é a produção de bioplásticos, tá? Plásticos que não dependem de petróleo, ou lignina, que aqui é um processo, digamos que está um material que está em estudo, né? Mas que tem um potencial também interessante. Tá? Outra coisa que sobra aqui, então, além do bagaço da torre de filtro, são as cinzas, tá? Que é útil aqui para a indústria de cerâmica e vidro. Bom, entendendo aqui especificamente alguns produtos, tá, algumas tecnologias que podem alavancar aqui um pouco mais a Raízen. Em primeiro lugar, o biogás. Tá? O biogás é uma tecnologia já viável, já pronta, tá, com muitos players que já estão operando nesse mercado. E é algo que é renovável, substitui o gás natural, tá, que é um combustível fóssil, e já está sendo incentivado o seu consumo através da lei do combustível do futuro. Tá? Então é uma avenida de crescimento promissora e já bastante viável aqui para a companhia, pelo menos em termos tecnológicos. Outras tecnologias interessantes é o primeiro combustível de aviação sustentável, o SAF, tá? Uma tecnologia que já está numa fase avançada, já tem rotas tecnológicas viáveis para produzir esse combustível de aviação a partir do etanol. Tá? Outra coisa é o combustível sustentável marítimo, está em fase menos avançada ainda, em fase de estudo, mas é algo também interessante, a substituição dos combustíveis fósseis nesse setor que faz uma grande emissão de gases de efeito estufa. E outras tecnologias aqui são a produção de hidrogênio verde,
tá? A partir do etanol também. E outras coisas interessantes são a produção de bioplásticos, tá? De diversos tipos aqui, utilidades. São rotas tecnológicas também que já existem, tá? A própria Braskem já faz a produção de alguns tipos de bioplásticos, tá? E existem outras empresas aí no mundo que também já estão caminhando nesse sentido. Obviamente tem outras tecnologias a serem exploradas também. E bioquímicos, né? Químicos verdes que podem surgir a partir do etanol e dos resíduos da cana. Tá? Bom, então, passando aqui para o próximo slide, aqui tem uma breve comparação do etanol de cana com o etanol de milho, tá? E a gente entende aqui quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas rotas tecnológicas, tá? Bom, começando aqui pelas vantagens do etanol de cana, tá? Então ele faz aquele maior aproveitamento do solo, tá? Uma maior produção de etanol por hectare, que acaba resultando aqui numa alta eficiência energética por hectare, tá? Uma alta produção de energia por terra utilizada. Ele é mais sustentável por ter uma menor emissão de gás de efeito estufa e usar menos água na produção do que o milho, tá? Tem uma maior capacidade de captura de carbono no processo produtivo, tá? Tem o açúcar como coproduto, né, da produção, que tem fácil colocação no mercado, e também tem um alto potencial para aproveitamento dos resíduos em outras tecnologias, como a gente viu no slide anterior, né, bioquímicos, bioplásticos, biogás, etanol de segunda geração e outros combustíveis. Além disso, o próprio bagaço pode ser utilizado aqui para gerar eletricidade e sustentar a operação da usina. Tá? Passando agora para as desvantagens. Então ele tem uma maior dificuldade de aproveitamento dos resíduos no processo produtivo, tá? Pela cana ser uma coisa que demanda mais... tem uma dificuldade na processamento, né? Demanda uma tecnologia que ainda não está tão colocada no mercado, tão consolidada, quanto a gente vai ver como está para o milho. Tá? Outro ponto importante é a sazonalidade alta da cana-de-açúcar. Tá? Ela tem uma safra bem específica no ano, que é ali, digamos, mais ou menos no meio do ano, se eu não me engano, começando ali em abril, indo até novembro, tá? Com variações específicas de cada safra. Ela tem uma impossibilidade de armazenar a cana, pois ela estraga depois de um curto período de tempo. Tá? Então você não pode simplesmente fazer a coleta e depois processar daqui a 2 meses. Tá? Isso não funciona. E tem um custo mais variável conforme clima e safra, tá? Uma safra que um impacto aqui no climático impacta bastante a produção. Tá? Passando agora para as vantagens do etanol de milho. Tá? Bom, o etanol de milho ele tem uma possibilidade que talvez seja um dos pontos mais importantes dele, que é a possibilidade de armazenar o milho por longos períodos, né? Que permite aqui um melhor planejamento e também aproveitar momentos de mercado com preços mais vantajosos, seja para compra ou para venda. Tá? O milho ele tem uma produção não só que pode ser armazenada, mas que ocorre durante todo o ano. Tá? E além disso, os seus subprodutos da produção são de fácil processamento e colocação no mercado. Tá? Então, da produção do milho sobra farelo para ração animal, que é o chamado DDG, e óleo de milho, que também tem uma colocação super fácil no mercado. As desvantagens do etanol de milho são a menor eficiência do aproveitamento da área plantada, a menor produtividade energética do milho e competição com alimentos, que causa insegurança alimentar. Quer dizer, quando você processa milho para fazer etanol, você está deixando de utilizar esse milho para alimentação, que pode ser questionável aí, caso, enfim, no país, na região, haja insegurança alimentar. Né? Outro ponto, uma fraqueza aqui, é que ele depende de outra fonte de biomassa para gerar energia. Tá? Então você precisa comprar ali cavaco de madeira, enfim, outros tipos de biomassa para que sejam queimadas e que façam a usina funcionar. Tá? De modo geral, ele tem uma maior pegada de carbono, ele é menos sustentável do que o etanol de cana. Tá? Essa é, digamos, a grande diferença aqui. Pulando aqui para um aspecto mais de governança da companhia, de novo, é uma companhia que é controlada 50% pela Shell, 50% pela Cosan. Tá? Hoje ela tem 8 membros no conselho de administração, 2 independentes, e pode chegar até 14. Tá? Hoje o presidente do conselho é o Rubens Almeto, com 75 anos,
e ele deve permanecer como presidente da aposentadoria, tá? Esse é o acordo dos acionistas. E após a aposentadoria do Ometo, deve ter uma troca aí a cada 3 anos da liderança da companhia entre os dois grupos, tá? Por ser uma joint venture, né, que as coisas têm que ser acordadas pelas duas partes, existe um risco de deadlock, né, que é você chegar a um não acordo entre as duas partes e numa paralisação de alguma iniciativa da companhia por não ter acordo entre as duas partes. Isso é algo que não aconteceu nos últimos 11 anos, 11, sei lá, 13 anos que a companhia, desde que ela iniciou essa parceria, tá? Mas é um risco que tem em toda joint venture. Em termos de estrutura aqui de governança, ela tem conselho fiscal, comitê de auditoria, comitê financeiro, comitê de remuneração, desenvolvimento, responsabilidade social corporativa. Então tem toda uma estrutura colocada aqui com políticas estabelecidas, tá? Que cria aqui um cenário que digamos, à primeira vista, razoável de governança dessa companhia. Bom, olhando para a diretoria executiva, atualmente o CEO se chama Nelson Gomes, né? Ele é um cara que tem pragmatismo que vem do grupo Cosan, tá? Ele assumiu em outubro de 2024, há cerca de um ano, após a saída do Ricardo Mussa, tá? Que foi um CEO que estava desde o IPO, tá? Acho que até um pouco antes. Um cara mais visionário, um cara mais que quer ir mais para frente, quer investir nas coisas, tá? Essa mudança na administração aqui da companhia, ela reflete uma alteração nas prioridades da companhia depois de ela ter passado por um robusto ciclo de expansão, tá? E investimentos aqui em novos negócios, especialmente o etanol de segunda geração. Então, nesse novo ciclo, depois desses investimentos, a empresa passou a priorizar a redução da dívida, tá? Passou a priorizar uma revisão do seu portfólio de ativos, tá? Realizando vendas de usinas, buscando aqui uma venda da operação na Argentina, especialmente da refinaria e das usinas de geração de energia solar, tá? Ela também está buscando uma simplificação operacional e mais eficiência, tá? E uma contenção de investimentos em etanol de segunda geração, dado o momento um pouco mais pressionado que ela tem passado. Outros pontos rápidos aqui que eu acho que vale mencionar essa mudança na administração, né, reflete aí o bom funcionamento da governança, né? Em momentos diferentes a governança entende isso e faz as mudanças necessárias, né, para adequar a companhia aí ao que é necessário ser feito. E talvez o grande desafio aqui da companhia agora, nesse momento, digamos, de mais austeridade de curto prazo, é conseguir conciliar isso com uma visão estratégica de longo prazo dessa companhia como líder da transição energética, que ela tem buscado se posicionar como isso, né? E esse é o grande upside aqui da companhia em termos de novos negócios, né? Então, conciliar essas duas coisas vai ser o desafio aqui dessa nova administração. Outro ponto que cabe notar aqui o Rubens Ometo, ele é remunerado também por um salário e bônus, tá? Não só por dividendos. A remuneração total do conselho, não só para o Ometo, tá? Mas para o ciclo de 2025, conforme consta no formulário de referência, é de mais ou menos 85 milhões de reais e para a diretoria de 78 milhões de reais. Então, remunerações que podem ser consideradas elevadas aqui, mas realmente isso não é uma empresa pequena. Isso aqui é uma grande empresa. Pontos que valem ser comentados, tá? Desenvolvimentos recentes da companhia. Primeiro, do lado esquerdo, aqui a venda de ativos, tá? Como mencionado, a venda de ativos faz parte da estratégia de desalavancar a companhia no curto prazo, visando aqui a redução da despesa financeira e uma simplificação operacional e redução da percepção de risco em relação à companhia. Dado isso, ela tem vendido aqui algumas usinas, tá? Então vendeu a usina Leme, lá em maio de 25, pelo valor de 425 milhões de reais. Vendeu a usina Santa Elisa em julho, por cerca de 1 bilhão. Vendeu as usinas aqui Rio Brilhante e Passatempo, tá? Em agosto de 25, cerca de 1 bilhão e meio. E vendeu também 55 usinas de geração solar distribuída, também em julho de 25, por cerca de 600 milhões de reais. Recentemente também ela conseguiu fazer um desinvestimento do grupo Nós, tá? Que é uma joint venture que ela tinha junto com a FEMSA, tá? Uma distribuidora da Coca-Cola, que tinha os mercados Oxo.
tá? O acordo ali foi que cada um fica com a sua parte, então a Raizen ficaria com as conveniências Shell Select a FEMSA ficaria com o Osho, tá? Passando aqui para o lado direito, sobre um potencial aumento de capital da companhia, tá? Isso foi mencionado num call de resultados, no último call de resultados da companhia, tá? Pelo CEO, pelo CFO, como uma alternativa que está sendo estudada, tá? Chegou a ser mencionado até que uma potencial entrada da Petrobras na companhia, tá? Mas que já foi aqui desmentido. Bom, o que pode significar esse aumento de capital? Tá? De um lado, esse aumento de capital acelera o processo de turnaround, tá? Reduzindo o endividamento, favorecendo o retorno de lucros e distribuições de dividendos do curto e médio prazo. Tá? Então não é algo de todo ruim. Tá? Por outro lado, pode ser uma diluição significativa dos atuais acionistas, tá? Especialmente para quem comprou a ação num preço mais alto e tomou essa desvalorização toda e agora vai ter um outro acionista entrando com um preço muito mais vantajoso. Tá? Então isso pode diluir bastante essas pessoas. Especificamente caso elas não acompanhem um aporte. Tá? Se você colocar mais dinheiro, se você já for acionista e colocar mais dinheiro na mesma proporção que você tem hoje, você não vai ser diluído. Tá? Bom, acho que um ponto aqui sobre o aumento de capital, esse último item aqui, é sobre a estratégia global da Shell. Né? Se você pegar lá, entrar no site RI da Shell e dar uma olhada nos materiais, eles falam de biocombustível e estratégia de diversificação e descarbonização em praticamente todos os materiais. Tá? O que indica aqui que provavelmente um aporte adicional, né, nessa companhia talvez não venha de um terceiro, mas de um dos próprios acionistas atuais. Tá? Isso é um pouco mais questionável em relação à Cosan, que está também num momento financeiro mais complexo, dada a situação da Raizen também, né? Mas que mostra aqui que dificilmente me parece que a Shell gostaria de ser diluída também. Tá? Bom, passando aqui agora para os resultados financeiros e operacionais, tá? Primeiro eu vou fazer uma análise do balanço patrimonial, tá? Do último balanço aqui do primeiro trimestre da safra 25/26, tá? Que é o 2T25. Tá? Vamos começar com a análise do ativo circulante. Tá? Bom, de forma geral aqui, ela tem uma posição de caixa de mais ou menos 15 bilhões. Tá? Aqui vale mencionar que ela tem uma liquidez adicional que não tá nesses 15 bilhões, que são mais 5 bilhões de reais, mais ou menos 5 bilhões de reais, né, 1 bilhão de dólares, de uma Revolving Credit Facility, uma dívida adicional que ela pode tomar junto a bancos estrangeiros em qualquer momento. Tá? Que reforça aqui a liquidez da companhia. Tá? Outros pontos que vale mencionar: operações de derivativos de 8,4 bilhões, tá? Referência aqui a hedges das operações da companhia, para preços de commodities, açúcar, etanol, variação cambial, juros, inflação. Tá? Lembrando que essa é uma companhia que opera globalmente. Tá? Junto dos derivativos tem esse caixa restrito aqui, tá? Que são caixa restrito para operações de derivativos, tá? O famoso uma conta ali, né? Que tem que fazer um depósito quando tem uma variação negativa num derivativo, tá? Então daria para somar esses dois aqui, parte do ativo. Bom, contas a receber de clientes, 8,8 bi, sendo 3,7 no exterior e 5,7 interno no Brasil. Ativo biológico, 2,8 bi, cana-de-açúcar a ser colhida aqui no curto prazo. Tributos a recuperar, 6,1 bi, maioria créditos de PiscoFins, tá, da isenção do ICMS da base de cálculo, entendimento quase que recente ainda dos últimos anos, que a justiça teve para isentar o pagamento de PiscoFins em relação àquilo que já é pago de ICMS. Tá? Na minha cabeça faz todo sentido. Tá? Outro item que vale mencionar é o saldo a receber de partes relacionadas, tá? Que são vendas para partes relacionadas, grupos Shell e grupo Cosan, tá? 1,3 bi. Totalizando aqui 57 bilhões, tem um ativo não circulante mantido para venda, que a gente considera aqui, que é a venda de usinas aqui que ainda não
não se concretizaram, né, mas que elas sendo concretizadas é algo que vai ser realizável a curto prazo também, que a gente poderia considerar aqui no circulante. Bom, passando para o passivo circulante, aqui vale notar algumas contas. Primeiro, a conta de fornecedores, né? São 10,3 bi nessa conta, tá? Que é ali basicamente compra de gasolina, querosene, etc. para revenda, tá? Lembrando que ela produz etanol, mas não tem refinarias de petróleo no Brasil, tá? Isso ela compra aí dos grupos Shell e da Petrobras. Fornecedores convênio, tá? Tem um saldo ali de 1,7 bi. Isso é uma dívida com fornecedores que é transferida para bancos, tá? Como se fosse uma antecipação de recebíveis desses fornecedores. Ela teve uma redução robusta nessa rúbrica, tá? Essa rúbrica tinha quase 10 bilhões de reais no quarto trimestre de 25, pois essa é uma dívida que, digamos que é mais cara do que a dívida financeira da companhia. Eles fizeram isso aí buscando aumentar a geração de caixa da companhia, tá? A gente vai ver mais pra frente esse movimento, como teve uma troca aí de, digamos, dívida com fornecedores, entre aspas, para uma dívida financeira per se. Tá? Outros itens que vale mencionar. A dívida de curto prazo, 7,2 bi, a gente vai ver um pouco mais de dívida mais pra frente. Passivo de arrendamento, tá? Algumas coisas, alguns bens aqui não são propriedade da companhia, mas são arrendados, tá? Terras, imóveis, máquinas, equipamentos. Corresponde aqui ao direito de uso no ativo, tá? Outras coisas aqui, partes relacionadas, 1,4 bi, compras de partes relacionadas, especialmente da Shell, tá? Derivativos aqui no passivo, 8,9 bi, e adiantamentos de clientes, 2,8 bi, pagamentos que foram adiantados e produtos ainda que não foram entregues, tá? O passivo, então, no circulante totaliza aqui 39,6 bilhões, que comparado ao ativo circulante de 57 bilhões, dá uma liquidez corrente de 1,44 vezes, o que é um índice, digamos, razoavelmente bastante aqui confortável. Tá? Então não é uma preocupação de curto prazo aqui a liquidez da companhia, ainda considerando aquele Revolving Credit Facility que a gente mencionou mais cedo. Passando agora para a análise do balanço não circulante, primeiro no ativo. Tá? Aqui vale mencionar alguns itens. Primeiro, o tributo se recuperar, de novo, um saldo bem elevado, 8,8 bi, maioria também créditos de PIS/COFINS, devido à isenção do ICMS da base de cálculo. Imposto de renda e contribuição social diferidos, 4 bilhões, que são aqui diferenças positivas entre o lucro tributável do fisco e o lucro tributável contábil. Tá? Então, algo que a companhia vai economizar aqui de imposto de renda e contribuição social mais para frente. Um imobilizado de 38 bilhões, tá? Que corresponde a todas aquelas usinas, todas aquelas bases de distribuição, aquelas plantações que a gente viu anteriormente, tá? Toda essa infraestrutura dela está considerada aqui, ou nesse direito de uso, tá? Que são os ativos que não pertencem à companhia, mas que ela tem o direito de explorar. Tá? Ali arrendamentos em portos, terras para plantações, imóveis, enfim, que ela arrenda e não necessariamente tem propriedade. Outra coisa que vale mencionar aqui é o intangível, né? 6,2 bi de intangível, corresponde a maior parte aqui a ágio nas aquisições, a marcas que a companhia tem, né? O uso aqui da marca Shell e softwares. Outro item que vale mencionar também são os investimentos, tá? Investimentos aqui eliminando a rúbrica onde fica as coisas que não são consolidadas nos balanços da companhia, tá? Então tem Centro de Tecnologia Canavieira, tá? Que ela compartilha aqui com outros grandes players do segmento de EAB. O Grupo Nós, né, que era o Osho, que ainda estava nesse balanço aqui de 2T25, e ativos de logística, onde ela tem uma participação minoritária. Tá? Nesse quadro de baixo aqui, só para mencionar e ninguém ficar assustado com saldos grandes de derivativos, de novo, derivativos são utilizados para mitigar riscos na companhia, faz parte do core business aqui da companhia, tá? Dado que ela está exposta a diversos mercados de commodities, diversos mercados de moeda e taxas de juros diferentes. Então ela utiliza esses contratos derivativos para se proteger de flutuações em todas essas métricas, preço de açúcar, preço de etanol, moedas estrangeiras e taxas de juros. Bom, o total de ativos atrelados a derivativos são 12,3 bi e o total de passivos 12,1 bi, que indica aqui que não tem uma grande exposição sem ter, por outro lado, um ativo
correspondente. Tá? Faz parte do negócio da companhia. Passando agora para o passivo não circulante, em primeiro lugar aqui mencionar a dívida, né, de não circulante de longo prazo, 55,8 bi, melhor analisada no quadro abaixo. Passivo de arrendamento, 7,3 bi, que é aquele referente ao ativo de contrato. Tá? Saldos com partes relacionadas aqui, 4 bilhões, tá? Compra de derivados de petróleo da Shell, fretes, arrendamento de terras da Cosan e concessão de uso da marca Shell. E adiantamento de clientes, 3,6 bi, também pagamentos antecipados, produtos que ainda serão entregues. Bom, começando aqui uma análise breve da dívida, que eu chamei de usual aqui, ela tem uma dívida, somando circulante a não circulante, 63 bilhões. Somado a isso aqui, derivativos atrelados especificamente à dívida, aqui taxa de juros, cambial e tal, mais 2 bilhões, que dá um total aqui de 65 bilhões de dívida, que comparado aqui ao caixa total da companhia, incluindo títulos e valores imobiliários, de 15,7 bi, dá uma dívida líquida de mais ou menos 49 bilhões. Tá? Bom, comparando isso com a EBITDA dos últimos 12 meses, que foi cerca de 11 bilhões, tendo uma queda que a gente vai ver mais pra frente, a alavancagem subiu aqui para 4,5 vezes, tá? Que é um nível já considerado alto. Tá? Pondera-se aqui também que o prazo dessa dívida não é curto. Tá? Então, o prazo médio da dívida Racing são 8,2 anos, tá? Que é uma dívida bastante alongada. Quando a gente tem empresas com dívidas muito longas, é normal que ela tenha mais alavancagem. Tá? Vale se ponderar isso. Agora, fazendo uma análise breve aqui de dívida ampliada, isso aqui é para tomar cuidado que muitas vezes a dívida da empresa não é só financeira, mas está muito com fornecedores. Tá? Então eu fiz um conceito aqui de dívida ampliada, onde eu incluí a dívida bruta financeira, mais todos os saldos passivos com derivativos, mais todos os arrendamentos, tá, que constam no seu balanço, mais todos os fornecedores, mais todos os adiantamentos de clientes. Tá? Isso dá um saldo total aqui de 100 bilhões. E fiz um conceito também de caixa ampliado. Tá? Caixa total, mais valores imobiliários, assim como tem no outro, mais saldos ativos de derivativos, contas a receber estoques. Tá? Isso é uma análise para ver um cenário de, digamos, liquidação do contas a receber, estoques, contra todos os valores a pagar aqui da companhia a fornecedores e contratos financeiros. Tá? Nesse conceito, então, a gente fica com a dívida ampliada líquida em mais ou menos 51 bilhões, que dá uma alavancagem aqui muito próxima, né, do que a gente já tinha visto, 4,5, 4,7 vezes. Então não é que a companhia esteja escondendo a alavancagem aqui em outras rúbricas. Tá? Isso aqui é realmente aproximadamente a alavancagem real da companhia. Bom, passando agora para a DRE, e ponto importante aqui, a gente não está analisando só o resultado do primeiro TRI. Tá? Como a companhia tem uma grande sazonalidade, faz sentido analisar períodos de 12 meses, tá? Especialmente períodos de safra, tá? Como a gente está vendo aqui, safra 20, desde a safra 21, 22 até a safra 24, 25 e os últimos 12 meses já considerando o primeiro trimestre da safra 25, 26. Tá? Bom, pontos notáveis aqui olhando só para os números, tá? Teve uma elevação de receita nos últimos anos, tá? Chegando aqui a 250 bilhões de receita nos últimos 12 meses. Um número bem alto, tá? Uma das maiores empresas da bolsa aqui, talvez top 3 aqui de mais alta receita. Um EBITDA ajustado que tem tido um decrescimento aqui, né? Chegou aqui a um ápice de 15 bilhões na safra 22 e 23 e decresceu aqui para 11 bilhões devido a diversos fatores, como a gente vai ver, como uma consequente queda de margem. Né? Bom, lucro líquido também é notável aqui, ela já chegou a lucrar 3,5 bi no ano e tem caído aqui ano após ano, chegando a até absurdos 7 bilhões de prejuízo nos últimos 12 meses. Tá? Vamos entender melhor esses pontos. Bom, em primeiro lugar, fatores que influenciaram os resultados abaixo do esperado. Tá? Ela vem tendo uma piora na produtividade da cana desde 24 e 25, tá? Especialmente devido a condições climáticas, tá? Resultando, portanto, numa menor produção de açúcar e etanol versus o esperado, e tem sido o pior início de safra desde o primeiro trimestre de 21. Tá? Então, de todos os períodos que analisou, a gente está no pior momento.
Por quê? Tem tido uma seca na região de produção dela e também aquelas queimadas, né, que teve em São Paulo, aqui no Sudeste, no ano passado, como vocês devem se lembrar. Outro ponto que vem impactando a companhia é uma piora da rentabilidade da operação de distribuição no Brasil, tá? Com aquela competição desleal com os defraudadores, como a gente já viu aqui anteriormente. Outro ponto que impactou foi parada para manutenção na refinaria da Argentina, tá? Que reduziu bastante a rentabilidade da operação da Argentina. Isso prejudicou também a companhia. Outra coisa que impactou bastante, ela teve muito investimento nos últimos anos, tá? Foram mais de 36 bilhões só no core business, tá? Só nos últimos 3 anos, tá? Sem contar investimentos que ela realizou aqui em outros negócios, como, por exemplo, o Osh, tá? Que contribuiu aqui para levar o endividamento da companhia e também para um consequente aumento da despesa financeira, tá? Impactando o lucro líquido da companhia. Outra coisa que impactou aqui, uma troca de passivos com fornecedores por dívida financeira, tá? Que elevou a dívida total. Tá? Foi mais ou menos mais 8 bilhões aqui só nesse último trimestre, como a gente vai ver também. Outro ponto, a companhia passou a trabalhar com uma posição de caixa mais robusta nos últimos anos, tá? Que tem elevado aqui também a alavancagem bruta da companhia. E por último, todo esse cenário de pioras operacionais aqui impactam nas suas operações, piora de produtividade, paradas para manutenção, junto com altos investimentos, elevação do endividamento, alta das taxas de juros, causou uma elevação abrupta na alavancagem. Né? Não foi só aumento de dívida, mas também uma queda na geração de caixa e de EBITDA da companhia, que fez essa alavancagem saltar e impactou bastante aqui a avaliação de mercado da companhia, também resultando aqui na queda das ações da empresa. Tá? Passando para o próximo slide, aqui a gente dá um overview no fluxo de caixa. Tá? Então também desde lá da safra 21-22 até os últimos 12 meses, considerando o primeiro trimestre da safra 25-26. Bom, em termos de fluxo de caixa operacional, né, dá para ver aqui como ela conseguia gerar 14 bilhões, chegando até 21 bilhões aqui num período específico, e caiu bastante aqui para 4 bilhões. Esse resultado está impactado por essa troca aqui de fornecedores, como a gente falou. Tá? Então a empresa passou a trocar, digamos, dívida com fornecedores, entre aspas, por dívida financeira. Tá? Então ela passou a reduzir esses saldos, tá? E aumentar aqui o endividamento financeiro. Tá? Então esse valor está, digamos, impactado por one-offs. Tá? Esse saldo com fornecedores já caiu bastante, como a gente viu lá no passivo da companhia. Se eu não me engano, já está aqui a 1,5 bilhão, mais ou menos. Tá? Por isso, eu coloquei esse item aqui, que é um item ajustado, o fluxo de caixa operacional menos fornecedores, para ter uma ideia melhor aqui. Então a companhia estava vindo nessa métrica de 9 bilhões, chegou num vale aqui de 7 e evoluiu aqui nos últimos anos, chegando a 19 até já 14 nos últimos 12 meses. Bom, o que tem causado essa volatilidade aqui, além dessa variação de fornecedores? Né? Como a gente já viu, foi aquela queda de produtividade agrícola, uma competição desleal na distribuição e a parada para manutenção na refinaria argentina, como a gente viu no slide anterior, que também impactaram aqui essa geração de caixa. Tá? Bom, passando aqui para o próximo item, um pouco do fluxo de caixa de investimentos, a gente vê como a empresa veio aqui de um investimento anual de 8 bilhões, tá? Que já pode ser considerado alto, para investimentos que chegaram aqui a quase 13 bilhões e nos últimos 12 meses ainda continuam elevados aqui em 10,6 bi. Tá? Boa parte disso classificado como manutenção, tá? Mas também grande parte aqui dentro da rúbrica de expansão. Só na rubrica de expansão, tá, ela já conseguiu aqui reduzir 1,5 bilhão em relação a 23, 24. Tá? Isso é uma redução no consumo de caixa que favorece a redução do endividamento no curto prazo. Tá? Do lado do fluxo de caixa de financiamento, a gente vê aqui uma captação líquida significativa, tá, da companhia. Captou basicamente 20 bilhões nos últimos 12 meses. Tá? Tem subido também aqui a despesa de juros,
Tá? Juros pagos da companhia já estão chegando a 3,3 bi. E, enfim, aqui está invertido, tá? Aqui era para ser pagamento de arrendamentos e outros, e aqui embaixo o dividendos e recompra de ações, tá? É, enfim, como é uma conta de outros e pagamento de arrendamento é um pouco difícil de separar aqui, mas boa parte disso é pagamento de arrendamento, tá? Que a gente pode considerar aqui também como se fosse basicamente uma dívida, né? E em termos de dividendos, ela realmente tem pago aqui bastante dividendos historicamente, né, volumes altos aqui, né, o yield da baixo porque ela tinha uma grande capitalização, mas que tem reduzido bastante aqui nos últimos períodos, né, pagando só 200 milhões nos últimos 12 meses. Bom, aqui dá para notar também a elevação no caixa que a companhia tem trabalhado, né, estava terminando aí o ano com 8 bilhões lá em 21, 22, chegando a absurdos 22 bilhões no caixa no final da safra 24 e 25. Tá? E justamente nesse período aqui que a gente vê a elevação do endividamento, né? Chegando nos 63 bilhões de dívida financeira, e aqui de novo muito impactado por essa variação na conta de fornecedores, tá? Além dos investimentos que foram muito significativos nos últimos anos. Bom, passando um pouco mais para frente aqui, overview rápido nos resultados operacionais. Como a gente falou, ela tem tido uma queda no desempenho agrícola dos últimos exercícios, né? Resultando aqui em números de menor cana moída, menos cana processada, tá? Impactado aqui por condições climáticas adversas, aquelas secas e queimadas na região do centro-sul, como a gente já falou. Não só isso, né? O açúcar total que ela tem extraído para cada tonelada de cana tem diminuído, tá? Devido a essas condições climáticas adversas. A cana própria produzida por hectare tem diminuído essa produtividade aqui em relação às melhores safras, tá? Já tá, mas continua aqui um pouco melhor do que, digamos, 22, 23. A produtividade agrícola, portanto, tonelada de açúcar recuperável por hectare, tem apresentado aqui uma piora, tá? Especialmente em relação aos melhores anos aqui, tá? Tudo isso tem resultado numa produção total de açúcar equivalente aqui, uma forma de somar a produção de açúcar e etanol, que tem caído, tá? Então tem sido aqui, digamos, a pior safra nos últimos 12 meses que ela já teve desde que ela abriu o capital. Aqui vale ponderar também o aumento da produção de etanol de segunda geração, tá? Ela teve a primeira produção aqui em 22 e 23 e tem alavancado aqui, dobrado a produção já nos últimos 12 meses para 65 mil metros cúbicos. Com as 6 usinas operacionais, sendo que 5 estão em construção, ela vai ter uma produção de até 440 mil metros cúbicos por ano, tá? Então vai ser algo relevante aqui para a companhia, considerando que no melhor ano aqui, digamos, ela produziu 3 milhões, né? 3 milhões e 150 mil metros cúbicos de etanol. Bom, outro ponto que vale mencionar aqui são os preços médios, tá? De quanto que ela vende o açúcar e o etanol. No termos do açúcar, um preço que nos últimos anos, por mais que não esteja super favorável, né? E tem uma tendência aqui de continuar caindo no curto prazo. Já foi melhor que a safra 22-23, né? E para a safra 21-22 não temos essa informação, tá? Em relação ao etanol, ela tinha preços mais altos aqui na safra 21 até 23 e teve uma queda a partir de então, tá? Que tem prejudicado aqui um pouco a rentabilidade desse segmento. Passando agora para considerações finais em relação a toda essa análise aqui. Bom, acho que, em primeiro lugar, vale mencionar aqui que parece que a Raízen é uma empresa que está passando por uma tempestade perfeita, né? Ela tem aqui tanto uma queda no desempenho agrícola, né, que tem prejudicado os resultados do etanol e açúcar, quanto preços piores no etanol, informalidade no setor de distribuição, causando guerra de preços aqui contra sonegadores de impostos e adulteradores, prejudica o market share e margens desse segmento, parada para manutenção na refinaria da Argentina, prejudicando esse resultado, uma elevação abrupta aqui na taxa de juros, após um robusto ciclo de investimentos, onde a companhia teve que se endividar, né, elevando aqui o custo financeiro, prejudicando o lucro líquido e geração de caixa, e uma crise das pautas ESG no mundo,
catalisado aqui principalmente pela eleição de Donald Trump e a mudança aqui na política dos Estados Unidos em relação a essas questões. Isso prejudica aqui uma das principais teses de investimento da companhia, que é essa questão renovável, né? A empresa ter todo esse upside de produzir um etanol renovável, né? Mais renovável do que o etanol de milho, um etanol de segunda geração que é mais renovável ainda, e outros produtos de energia renovável que podem ser tirados da cana-de-açúcar, como a gente viu anteriormente. Quais que são as potenciais saídas para essa tempestade perfeita? Bom, em relação ao desempenho agrícola e baixa produtividade, ela tem que ter basicamente uma boa safra, né? Ela tem mantido investimentos aqui nas lavouras e nos seus equipamentos, então condição climática é um risco inerente dessa companhia, né? Então, tendo uma boa safra, uma boa condição climática, ela tende a ter uma boa safra e bons resultados nesse segmento. Em relação à informalidade no setor de distribuição e que tem prejudicado o market share, aqui a margem, a gente já tem visto essa operação recente da PF Carbono Oculto, né, que já mostra que o governo tem combatido essa sonegação e essa fraude, né, no adulteração do combustível. E também tem outros projetos aqui de fiscalização e de projetos de lei para incentivar essa prática, né, que favorecem aqui a Raízen e outros pares que atuam nesse segmento, como a Vibra. Tá? Em relação à parada para manutenção na Argentina, ao final dessa safra devem ser encerrados esses investimentos. Tá? Então, o retorno da operação normal nesse segmento vai favorecer a geração de caixa e EBITDA dessa operação. Tá? Ou, como a Raízen está buscando se desalavancar, a venda dessa operação também pode ser um catalisador aqui de redução de alavancagem. Por outro lado, a questão do endividamento e taxa de juros. Redução da taxa de juros, aliado ao programa de desinvestimento e o potencial follow-on, são todas estratégias que podem ajudar bastante aqui a Raízen a melhorar seus resultados, tá? Como a gente já comentou. E por último, toda essa questão da pauta ESG, caso todas essas pautas, né, ESG e sustentabilidade, voltem a ser prioridade nos Estados Unidos e mundo, pode ser algo que volte aí a trazer bastante prêmio e valorização para a Raízen. Bom, a gente passou aqui brevemente sobre a empresa, né? Uma empresa que tem dois mundos, né? Tem esse negócio de distribuição de combustíveis que é chamado de mobilidade, que já é robusto, já é gerador de caixa e tem uma marca muito forte. E do outro lado ela tem um negócio de commodities, né? Um negócio de produção de etanol e de açúcar e outros biocombustíveis e bioenergia, que está exposto aqui a ciclos de preços, né? Clima, juros, que também está passando por uma tempestade perfeita. Tá? Nos dois segmentos. Né? O investimento na Raízen, seja para compra ou para venda, né, é uma aposta na reversão ou não desse ciclo. Né? Uma aposta de que preços de açúcar ou de etanol se recuperem ou não, de que a empresa consiga ou não reduzir a alavancagem através da venda de ativos que ela já tem realizado e um aumento da geração de caixa. E também em relação a caso essas tecnologias de energias renováveis de segunda geração se materializem como fontes de valor ou não no longo prazo. Bom, todo mundo que está analisando uma ação como a da Raízen tem que entender não só o negócio dela, mas também quais são os ativos que ela tem, qual é a sua posição financeira e o que tem causado a sua posição financeira estar do jeito que está e quais as fortalezas que esse negócio que ela atua tem e os riscos envolvidos na atuação desse negócio. Foi isso que eu tentei passar aqui nessa apresentação, tá? Pra gente ter uma ideia. Se ela tá cara ou tá barata, varia muito do preço de mercado da companhia, tá? Então, acho que o jeito certo de avaliar aqui é pela capitalização de mercado e também considerando, olhando para todo o balanço da companhia, tá? Bom, por último aqui, acho que vale mencionar que isso não é uma recomendação de investimento, tá? Essa apresentação é meramente informativa.
Não é uma assessoria de investimento, legal, fiscal ou qualquer outra natureza profissional. Bom, pessoal, caso vocês tenham gostado aqui da análise da Raizen, eu peço que vocês, por favor, curtam o vídeo, comentem caso tenham alguma dúvida. Vai ser um prazer discutir com vocês mais sobre a companhia, entender outros pontos de vista. Se inscrevam no canal caso vocês queiram ver outros conteúdos aprofundados, parecidos com esse, tá? Sobre outras empresas que eu planejo estudar daqui para frente. E, bom, é isso. Agradeço muito por terem assistido aqui. E, por favor, indiquem aí caso tenham outras empresas que vocês queiram, gostariam que eu fizesse análise.